Fala galera, eu sou o Carlos Maffi, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, um episódio mais do que especial, vocês pediram, muita gente mandou e hoje finalmente eu vou mostrar como funcionam os bastidores do Plugado Studio, vou mostrar os equipamentos, vamos dar dicas, você que está começando aí no audiovisual, você precisa assistir para entender como que a gente chega nessa estética que por muitos é considerado o podcast mais bonito do Brasil. Não sou eu que estou falando. Esse aqui é o melhor que eu já vi. Vocês não estão enxergando, mas eu estou olhando aqui no mínimo para muito mais do que R$200 mil só em câmera. Provavelmente. Vocês não estão vendo aqui a estrutura dos bastidores, mas eu nunca vi um negócio com tanta tecnologia como esse aqui. Sensacional aqui o estúdio, aqui não sei nem para onde olhar, aqui tem tanta câmera, tanta coisa acontecendo. Então vamos lá, vamos começar pela entrada, vamos começar pelo princípio, vamos lá entender qual é a perspectiva de um convidado ao chegar aqui no nosso condomínio. Bora lá? Bem-vindo ao Polo da Indústria Criativa, aqui um espaço com vários galpões voltados para a produção audiovisual, seja cinema, TV, produção também de conteúdo para a internet, como a gente tem feito, como a gente está fazendo aqui, um espaço totalmente apto, fácil para a gente gravar. Vamos conhecer um pouco mais. Então vamos lá, aqui começam as locadoras, né? Do lado de lá temos a Monstercam, do lado de cá a Cinecam, ali na parte de cima temos a Vibe e o Plugado Studios lá em cima. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Como prometido, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos ao Plugado Studios. Uma das coisas que a galera gosta muito ao chegar aqui é o pé direito amplo. A galera se impressiona bastante. Tem todos esses arcos aqui, essa estrutura antiga, que é era uma fábrica, né? Então, ao chegar, a pessoa já se depara com praticamente o nosso espaço de gravação todo, né? O nosso espaço é bem aberto. A pessoa pede um cafezinho, na maioria das vezes, tem um suco, tem um pão de queijo, hoje não tem nada aqui, mas normalmente tem. A gente faz uma conversa aqui, uma conversa super informal, e eu explico para a maioria dos convidados que é uma conversa super fluida que a gente precisa, a gente não ensaia, você vai entender o porquê durante esse papo aqui. Mas bora lá, então deixa eu te mostrar um pouco aqui da nossa área de atuação. Hoje, a gente já deixou tudo armado para o episódio de amanhã do Nisológico. O episódio do Nisológico é um episódio no formato talk show. Essa cadeira normalmente fica aqui. Dois microfones, normalmente é a média. Esse formato talk show ele funciona bastante. Começou no Nisológico e hoje a gente faz também para clientes da área corporativa. Eles gostam desse formato mais intimista, já sem a mesa. Eu ainda gosto bastante da mesa. O plugado é com mesa. É uma escolha, mas poderia fazer dessa forma também, o que muitos já estão escolhendo. Quando vem mulher, primeiro passo, chega, vem para o camarim. Hoje, como eu falei, vou mostrar os bastidores, hein? Mostrar o bastidor é mostrar a bagunça. Então tá aqui, a nossa mesa do plugado, ela fica desmontada aqui, como a gravação do Nisológico, normalmente não tem preparação, o convidado já chega pronto, então a gente consegue deixar aqui e fica de boa, fica organizado, não invade o campo. Aqui, quando vem mulheres, elas gostam de se maquiar, se arrumar aqui, tem esse trocador para se trocar por aqui mesmo, tem uma super privacidade. Já falando de perrengue aqui, anos atrás, a gente teve uma produção, tinha umas 30 pessoas aqui e quebrou o sistema de ar-condicionado. Então a gente tem ventilador para cada um dos ambientes, para a gente não correr mais esse risco. Nesse dia a gente teve que sair correndo, como você entendeu, aqui é um espaço grande, a gente pegou emprestado, mas hoje a gente tem um para cada ambiente. Então vamos lá, conhecer um pouco mais. Vou te contar o que era aqui antes. Aqui, antes de virar um estúdio, a gente mudou para cá em 2017, a gente veio para cá com a nossa produtora, montamos aqui um espaço. Nesse espaço que eu estou hoje, eram as nossas bancadas de ilha, né, de pós-produção. E aí, nessas ilhas de pós-produção, a gente fazia edições, animação,
After Effects, 3D, fazia toda a composição de filmes corporativos. Nessa época, eu comecei a dirigir e aí esse espaço ele começou a se transformar ao longo do tempo para virar uma produtora de filmes comerciais. Bom, tudo ia muito bem, crescimento absurdo nesses 3 anos até chegar 2020, aquele momento que a gente não gosta nem de falar aqui no YouTube, em que a gente teve que parar todas as produções, porque a gente não podia mais trazer a nossa equipe para cá, e a gente estava com esse espaço aqui 6, 7, 8 meses parado, e aí então veio a ideia de criar um podcast. Por quê? Porque toda a equipe estava trabalhando de forma remota e a gente não podia, de forma alguma, trazer aqui clientes, trazer nada. Então, em meio à transformação do mercado, que aconteceu ali naquele distanciamento social, o meu sócio, Marcelo, começou a produzir lives corporativas lá no espaço da Casa Petra, e mais um motivo desse espaço ficar aqui subutilizado, e aí eu comecei a transformação. Primeira coisa que eu pensei, mano, vou tirar essas mesas, vou tirar toda a nossa estação de trabalho e fazer um podcast. Preciso melhorar minha oratória, preciso melhorar minha comunicação, e assim começa a história. Então comecei um podcast em 2020, sem ter noção nenhuma diante das câmeras e com pouquíssima noção do que era produzir para o YouTube, né? Produzir conteúdo para uma outra plataforma, afinal, a gente já vinha produzindo comerciais. Então, produzir para o YouTube e produzir comercial é um tipo de produção totalmente diferente, e eu percebi que eu precisava ter essa afinidade com a câmera em meio a uma live que estava falando da nossa área audiovisual, e eu gaguejei, falei tudo errado. Enfim, precisei começar isso, foi uma necessidade, foi uma forma de aproveitar o espaço que a gente já tinha. Então, tiramos as mesas, começamos aqui toda uma revolução para poder gravar o primeiro episódio. Vamos colocar aí um trecho do primeiro episódio para você perceber como era totalmente diferente. Coloca aí, Nai. Estamos nessa evolução aqui de ter um espaço próprio para receber as pessoas bem, para ter um tratamento de áudio. Olha o negão aqui, velho! 1979, cara, bailarino, país de futebol! Ó, se liga, velho! Você tá meio nervoso? Nada, velho, tô tranquilaço, velho. Tô muito louco. Por que o som estava ruim no primeiro episódio? Um motivo muito claro era que aqui, vem cá que eu vou mostrar, todo o nosso espaço, esse espaço de fundo aqui, de fora a fora, ele tem mais de 15 metros. Então, nessa parte inferior, eram janelas que a gente tinha vista aqui para a rua de trás do galpão. Então vinha um janelão aqui de fora a fora, você percebe o tamanho da parede que a gente fez, não sei se você consegue ver aí, e a gente fez esse fundo para cobrir uma outra janela que tinha aqui. Essa janela, ela tinha aqui pelo menos uns 4 metros, e tudo que era caminhão que passava aqui na rua, porque aqui, para você que não sabe, a região da Vila Leopoldina é uma região muito importante, mas ela tem um negócio que se chama CEAGESP, que é o quê? É onde sai toda a distribuição de frutas, verduras, legumes, peixes para todo o estado. Então é uma região de muitos caminhões, uma região muito movimentada, e se você assistir o primeiro episódio, você vai perceber que vira e mexe passava um caminhão que invadia o nosso microfone e era um problemão. Então a primeira reforma foi colocar esse isolamento aqui. Esse isolamento ele consiste o quê? Em placas de isopor na janela, aqui atrás ainda tem janelas, isso foi isolado com isopor, depois vieram mantas, né? Mantas com lã de rocha, depois uma camada de drywall, outra camada de drywall, um super revestimento ali com um material que eu nem lembro o nome, uma textura, e mais o acabamento de gesso, para a gente chegar na pintura e para chegar nesses detalhes que, inclusive, o Luca que está gravando aí, ele, o Vavá, também a equipe da nossa equipe técnica, colocou um por um aqui, deu um puta trabalho. E depois das primeiras gravações, tem até aí umas cenas, coloca aí o V-Line. O V-Line é um que a gente fez, que o cliente fez questão de ser branco, mas a gente pintou de preto, e até então todo mundo gosta do preto. Agora eu vou mostrar a luz, né? Se você ver, dá uma olhada lá. A gente colocou o quê? Uns movies, né? Esses movies, eles são controlados, né? A gente fez toda a instalação, vários cabos XLR, até a gente chegar nessa mesa DMX, no qual eu tenho vários presets
que eu consigo mudar para o layout que eu quiser, o layout que o cliente quiser, resolve a vida, porque a gente tem aqui, né? Como que eu consegui colocar isso? Porque lá no início eu pensei, precisamos de um espaço versátil, que fique um espaço livre para câmeras, para que a gente não tenha muitos tripés que ocupem ainda mais o nosso espaço. Então, tá vendo aquele tubo? É um tubo de 2 polegadas, um tubo que é muito usado no cinema, e aí eu decidi colocar uma fileira de tubo lá atrás e outra aqui, no qual eles foram fixados no teto, e a gente tinha um desafio de que a gente não podia furar nada da nossa estrutura, essa estrutura aqui centenária, então não pode colocar um prego. Então o que eu tive que fazer? Abraçadeiras para fixar com segurança e ter essa possibilidade de ter a nossa luz central, que é um balão, aqui um balão de 300 watts, se eu não me engano esse é um Aperture, e também ter outras luzes aqui, que são os movies, no qual a gente tem esse controle também para projetos mais musicais, que a gente tem feito, né, as plugados sessions, que a gente costuma chamar aqui. Só deixa eu te levar, relaxa, relaxa, pra que se prender, amor, não precisa de codinome. Então eu falei de estrutura acústica e já pulei para grid de luz, mas deixei de fora os microfones, cara. O que a gente fez para solucionar a questão do barulho? Primeiro, tem o revestimento do chão, né, que a gente colocou essa estrutura de madeira, né, amadeirado, que virou um palco praticamente. Então, todo mundo gosta, né, vai bem em todo tipo de visual. E a gente adquiriu 5 microfones Shure SM7B, um dos melhores microfones. A galera da música é apaixonada por ele, porque ele é direcional, porque ele não vaza tanto como os nossos primeiros microfones. E aí, a partir do momento que a gente começou a usar com a mesa, que eu vou te mostrar depois ali, uma mesa digital multipista, a gente resolveu todo o problema que a gente tinha de som, né? Foi um investimento para a gente conseguir isso. Mas uma das coisas mais pedidas aqui, que a galera mais comenta, é a estética visual. Como a gente consegue ter a estética que a gente tem? Eu decidi que a gente precisava ter um setup completo da Blackmagic. Para você que não sabe, Blackmagic é uma marca super renomada, tem vários tipos de equipamentos. A primeira câmera que eu comprei para esse setup foi uma 4K, que inclusive essa aqui até hoje, ela virou a nossa câmera do nosso slider, que eu vou falar um pouco mais dele daqui a pouco. Mas aí eu já pulei para câmera 6K, Blackmagic Pocket 6K. Essa lente é uma lente Canon, uma 2470, uma lente muito boa, essa série vermelhinha aqui, série L. 6K também, é a mesma, é irmã gêmea. Essa aqui, a gente investiu também num setup de lente Rokinon. Para você que entende, é uma lente 1.5, então ela é super clara, a gente não precisa ter muita luz, a gente consegue com a lente fazer uma abertura no qual a gente tem um desfoque e ao mesmo tempo tem uma entrada de luz muito bonita. Recentemente a gente adquiriu 2 Blackmagic Studio, essa aqui é uma delas, no qual tem esse super monitor aí, super agradável para quem está operando. Então, além dessa Studio, a gente tem mais uma lá que não está aqui montada. Tem também uma Ursa 4.7K, que a gente usa em determinadas produções. Esse aqui é um slider que eu achei numa loja aqui em São Paulo, e ele estava armadinho lá, funcionando para lá e para cá, e eu pensei, puta, esse slider ele vai funcionar muito bem no nosso estúdio, porque é uma das primeiras coisas que a galera vai chegar e vai olhar uma câmera para lá e para cá e vai reparar. Isso vai trazer muito valor para a nossa produção, além de trazer a estética cinematográfica, que a câmera vai para lá e para cá com correção orbital, sem precisar de operadores. Então aqui a gente tem todo o controle de qual a velocidade que a gente quer, se vai até onde, né? Qual que é o espaço que ela vai percorrer. E a gente já tinha esses tripés são tripés super robustos de luz, caros inclusive, no qual estava sendo pouco utilizado, e aí eu já decidi colocá-los aí. Eles têm rodinha também, é fácil para levar para lá e para cá, e eles são robustos, fazem a coisa funcionar de uma forma muito eficiente. E a mais recente que a gente comprou
desse setup Blackmagic é essa aqui, a 6K Pro. Olha lá a Nayara mexendo na outra câmera ali. E essa 6K Pro, ela tem filtros ND, ela tem uma série de recursos que não tem naquelas lá. Então, ela está mais apta para as produções que a gente precisa sair na rua. Com esses filtros NDs, a gente consegue ter um capricho muito melhor aí na estética que a gente oferece. Todas com cabeamento HDMI, não SDI. HDMI sai de todas e vai para a nossa mesa, que também é da Blackmagic. Então, por isso que eu falo, é Blackmagic de ponta a ponta, a Blackmagic Atem ISO Extreme. Então, ela oferece a possibilidade da gente ter todas as câmeras independentes e a partir do momento que a gente finaliza o episódio, a gente tem um projeto aberto, direto no HD, que já pula daqui e vai ali para a finalização que eu vou mostrar daqui a pouco. Voltando na questão do áudio, a gente fez esse investimento numa mesa que tem 24 canais. Então, além da gente poder fazer todos os podcasts, com 5 microfones você já resolve, no máximo. Então, a gente consegue fazer produções audiovisuais, com batera até. Dependendo do setup, a gente coloca uma mesa adicional, mas a maioria das produções com 24 canais a gente consegue. 24 canais quer dizer que a gente tem todos independentes, porque é uma mesa digital. Então, a partir do momento que a gente finaliza o episódio, a gente tem uma mix com tudo que foi gravado, né? Toda a equalização ali que foi feita em um arquivo único, mas a gente também tem todos os arquivos independentes. Então, imagina que no meio da gravação deu um chiado em algum dos microfones, não tem problema, a gente volta lá, zera aquele microfone que ficou chiado, e aí a gente tem todo o arquivo, não perde nada. Dificilmente fica chiado, mas é um controle que a gente tem. Então, normalmente o que eu falo é o quê? Na produção, você não tem a opção única. Você tem que ter o backup do backup do backup. Então, no caso do áudio, essa foi a nossa solução. A gente chegou até a ter um gravador separado, além dessa mesa, mas a gente percebeu que estava muito backup do backup do backup. Então, só ela já resolve, porque tem mix e tem os canais independentes. Então, voltando aqui, esse HDzinho sai daqui. Vamos aqui para a nossa edição. Plugamos aqui nessa ilha, né? Normalmente está aqui Nayara fazendo a primeira fase, né, dessa pós-produção. Pós-produção consiste o quê? Colocar no DaVinci, abrir todas as tracks, entender se está tudo certo. Normalmente, graças a Deus, está tudo certo. Aplicar o áudio independente que foi gravado através da mesa, fazer o tratamento de cor. Abre lá a parte de cor, Nay. Então, aí a gente tem controle de todas as câmeras e aí a gente faz o nivelamento final. Além disso, a gente adiciona a abertura, adiciona a finalização, os anúncios ali do meio. Normalmente eu dou uma errada, né? É muito comum errar. Se precisar, a gente regrava e aí sim, na pós, a gente faz esse tratamento final. Em média, a gente consegue fechar o episódio em menos de um dia. Então é muito rápido, é um setup que funciona. Se errar o corte, o editor errou aqui em tempo real, puta, digamos que estamos só com uma pessoa na equipe, preciso sair e resolver uma câmera. Deixa aí no piloto automático. Como todas as câmeras são independentes, chegando na pós vai dar um pouco mais de trabalho para o editor, mas aí a gente tem a possibilidade de reeditar. Isso é bem comum, assim, a gente faz com uma grande facilidade. Então, aí fica a propaganda aí para a Blackmagic, que é um sistema que funciona bastante. Erros que a gente já cometeu e que a gente não vai mais cometer. Lá no início, a gente tinha uma mesa, como eu falei ali, a parte que eu falei da parte técnica, tínhamos uma mesa de 4 canais da Yamaha e recebemos a banda Super Combo, né? Eles são super legais, super solícitos, eles têm aí toda essa experiência com áudio, porque eles vêm, né, da parte de produção de áudio, e justamente nesse episódio a gente precisou conectar um violão a mais. Então, o que a gente fez? A gente multiplicou uma das entradas, e isso deu um problemão. Se você assistir esse episódio, está no ar até hoje. A gente tem que fazer uma gambiarra de sair pegando pedacinhos de cada uma das câmeras que também gravaram simultaneamente para corrigir um erro técnico do nosso operador de áudio na época, que nem era super especializado, nem ainda era um operador de áudio formado. E aí ele fez essa multiplicação, então 2 entradas em um só canal, estourou, ficou um som robótico, e a partir desse dia a gente falou, nunca mais multiplicar entradas,
gente vai usar o que a gente tem, se não der, a gente vai na forma acústica mesmo, até a gente ter, né, toda essa possibilidade de gravar numa mesa digital multipista para isso nunca mais acontecer. Então, erro zero de áudio desde esse episódio, foi um super aprendizado. Erros técnicos mais comuns dos podcasts. Técnicos, tá? Não vou falar da questão de apresentar, da questão da filosofia do podcast, nada disso. Erros técnicos. Enquadramento. Muitos podcasts colocam uma câmera super alta, né? Então fica aquele enquadramento que você não pega nem o colo da pessoa, nem o rosto, ou então ele precisa colocar duas pessoas no mesmo plano e quem está assistindo não se conecta com aquilo porque às vezes nem consegue ver a feição da pessoa. Então, ter poucas câmeras faz com que isso aconteça. Os erros de áudio acontecem, como a gente falou agora há pouco. Esse erro aí que a gente teve, tem muita gente cometendo até hoje de não ter canais suficientes para todos os microfones, ou colocar um microfone para 2. Então, assim, se o áudio estiver zoado, é uma grande possibilidade da pessoa não continuar assistindo o seu vídeo. As pessoas até aceitam um plano mal feito, uma cor lavada, uma exposição além, uma pele estourada, mas as pessoas não aceitam o áudio estourado, além de introduções super longas, além de lives que não começam nunca, que a pessoa tem que falar 1000 patrocinadores no início, tem toda uma questão de dinâmica ali, que as pessoas ainda cometem erros até hoje. É uma coisa que eu quero falar bastante sobre isso, mas vamos trazer outras dúvidas aí. Tá, então vamos falar de pré-produção. Isso é uma coisa que eu aprendi lá no início também. Estudar o convidado é importante. Isso, grandes podcasts que estão aí há anos, que são os primeiros, ainda não estudam convidados. Esse é um erro que eu cometi lá atrás, no qual eu achava que o bate-papo era o mais importante, e eu entendi, né? A audiência me fez entender que não é a questão de ser só um papo solto que é legal. É legal você saber sobre o convidado, você puxar uma pauta que outros não puxaram. Não sou jornalista, mas a questão de entender do convidado, entender da pauta é super importante. Então, assim, eu estudo todos os convidados, um dos motivos de eu trazer só pessoas que eu gosto mesmo no podcast é isso. Porque se eu vou estudar a pessoa, se eu vou receber a pessoa com pão de queijo, se eu vou receber a pessoa com café, quero trazer pessoas agradáveis, quero trazer pessoas legais, não é só a pessoa da polêmica, não é só a pessoa do hype, é a pessoa no qual eu vou me dedicar ali, minimamente 1 ou 2 dias para entender a história dela e para extrair o melhor. Então, assim, pré-produção precisa existir, é importante, na minha visão, não sou o dono da razão, estudar sobre o convidado para que o papo seja fluido e às vezes até o convidado vai contar algo que você já ouviu, mas você vai conduzir a conversa ali de uma forma que se torne mesmo um bate-papo, mesmo você sabendo algumas coisas que ele já vai falar ali. A galera pergunta muito sobre qual é a receita do bolo para viralizar. Cara, não tem essa resposta. Acho que o mais importante, selecione bem o seu convidado. Então, assim, não tem milagre de tirar cortes que vão viralizar um episódio de uma audiência muito grande se você fizer uma escolha ruim do seu convidado. Beleza, tem um convidado bom. Então, a partir do momento que você tem esse convidado bom, trate de estudar, fazer uma pauta no qual você vai extrair dele, né, ou dela, algo que você acredite que tem um time, que seja um assunto do momento, que seja algo que possa ir longe, né, o que vai esclarecer uma dúvida, que vai sanar a dor de alguém. No caso, a gente traz aqui desde filósofos, escritores, músicos, psicólogos, professores. Então, assim, são assuntos que de alguma forma vão colaborar com a nossa audiência, a gente sempre pensa nisso, como a gente pode trazer algo que colabore com a nossa audiência, consequentemente isso vai conversar com um determinado público. Vir para jogar a conversa fora, você nunca vai viralizar nada, então pense muito nisso. Ou você vai trazer, aí é um pouco de lance de marketing digital, né? Você vai trazer gatilhos. Gatilho do quê? Um gatilho mental que faça com que a pessoa se identifique com aquilo porque é uma dor que ela passa, ou porque é algo que ela precisa solucionar, ou é algo que ela já passou lá atrás e conseguiu de alguma forma se encontrar. Então, assim, você sempre pensa em gatilhos para que você crie ali sua pauta e para que na hora do editor de corte selecionar algo, ele vai entender, pô, isso aqui fala exclusivamente com o público. Então, esse é um dos caminhos.
Claro que tem conversas que simplesmente fluem e que é super viralizável, mas não é todo convidado que oferece essa possibilidade. Então, pensa bem, estuda e traga aí alguns gatilhos que possam te ajudar. Em 2025, podcast ainda dá dinheiro? Primeira coisa, se você está pensando em começar um podcast com olho no lucro, com olho em preciso retornar o meu investimento rápido, é melhor não começar, porque é um projeto de médio e longo prazo, vai tempo, precisa de paciência, você precisa de um tempo de amadurecimento diante das câmeras, um amadurecimento nas conversas, e tem toda uma evolução ali de que o YouTube vai entregando o seu conteúdo aos poucos, e é um caminho que se você já começa com essa ansiedade de preciso monetizar, você vai morrer na praia. Então, assim, dá dinheiro, lógico, dá dinheiro, mas pode pensar que é um projeto de médio a longo prazo, até você ter audiência, até você ter o seu canal monetizado, até você ter a relevância para os bons convidados quererem vir no seu podcast e até mesmo para você estar maduro o suficiente para extrair um bom papo. Então, não é rápido. Se você quer começar pensando que é rápido, nem comece. Tenha paciência. Médio e longo prazo, vamos colocar em tempo? Pensa que a partir dos 6 meses você começa a amadurecer e talvez a partir de 1 ano você comece a ter retorno do seu investimento ali. Claro que se você já tem uma relevância, se você já é influenciador, se você já está na TV, se você já conhece uma galera, esse prazo é muito menor e você pode cortar aí, você pode furar bolhas em um tempo muito menor, mas isso aí é 1% da população. Então, assim, pensa, mesmo para quem tem toda essa possibilidade de ter grandes convidados, um exemplo é o Niso. A gente está ali há mais de 1 ano, então teve um tempo de amadurecimento, mas é um cara que já tinha a possibilidade dos grandes convidados. Se você não tem essa possibilidade dos grandes convidados, o seu tempo de amadurecimento é muito maior, então vai com calma se você quer começar e vai aí, dê tempo ao tempo, porque se começar com essa ansiedade, melhor nem começar. Então vamos lá, qual que é a vantagem de estar num condomínio especializado no audiovisual? São muitas vantagens, tanto para a gente que produz, quanto para os nossos clientes nos projetos que a gente faz aí para grandes marcas do mercado. Primeiramente, imagina que você possa ser o cara mais precavido do mundo, mas na produção sempre corre o risco de você esquecer algo, seja um cabo, um plug, algum adaptador, algum suporte, coisas pequenas ou até coisas grandes também. Esqueci uma câmera, esqueci um tripé, esqueci uma luz. Tudo que a gente precisa aqui dentro a gente tem. Seja todas essas micro coisas que eu falei, até câmeras de cinema. Então, para vocês que não sabem, a gente também produz comerciais e os comerciais são feitos com câmeras Arri, Alexas, câmeras que custam mais de R$200 mil. Nas locadoras que eu mostrei aqui tem tudo isso, basta descer uma escada, a gente vai lá e a gente tem todo o suporte que a gente precisa. Assim como eles precisam também, a gente está aqui para ajudar, então vira uma comunidade de produtores, uma comunidade de locadoras, onde todos se ajudam. Para você entender um pouco mais, eu vou descer lá na Vibe agora e você vai entender o que é que a gente tem à disposição aqui com um descer de escada. Vitão, lembra dele? Já participou do Plugar? E aí, beleza? Vibe Loca. Vocês vão entender a importância de estar nesse condomínio, de ter parceiros que não só tem locadora, mas também são co-hosts muito bons. Nossos co-hosts. Determinado episódio a gente precisa de uma lente, a gente precisa de uma câmera, a gente precisa de um suporte, de um adaptador. Imagina que você precisa fazer fumaça, por exemplo. Ramon é o cara, ele vai mostrar micro acessórios aqui pra gente. Isso aqui, pra quem não sabe, é uma mini máquina de fumaça. O que é isso? Uma mini máquina de fumaça, para fazer fumaça em coisa de produto. Às vezes você quer sair a fumacinha do café, você pode jogar lá dentro do negócio do café, assim, ó. Pode crer, pegar as produções ali de alimento. Aí você tira, já tá saindo lá de dentro do café, ó. Esse caso que eu fiz, olha lá, ó, no finalzinho deu certo. Então, ó, olha lá. A lente que faz as macros mais perfeitas, assim, né?
Fazer o produto bem de pertinho, para você fazer, por exemplo, aqui o foco 2 centímetros está em foco. E tem a luzinha também, né? Essa não. Essa não? Essa não, porque essa nova linha, ela é T8, antes era F14, Tá. que era como se fosse um T14, que assim, é a abertura do diafragma. Ela ganhou muita mais luminosidade, então não precisa mais da luzinha na frente. Pra quem nunca viu uma Red, essa é a Komodo. Red Komodo. Quadradinho, 6K. 6K. 6K, essa é 6K. 6K com o cage da Tilta. É 35, mas é 6K. Tá. Esse é um cage da Tilta, né, para proteger e para também colocar as coisas em volta, que você coloca monitor, né. Aí eu tenho os adaptadores, né, então eu posso usar com outras lentes, né. Aqui para usar com lente PL, que são as lentes de cinema e tal. Aqui, se for usar com lentes RF, eu já tenho esses aqui, aquelas lentes da Canon, por exemplo. Então, já é outro adaptador. Uma coisa que muita gente que não conhece esse universo de locadora, por que desses quadros aqui? Quando a gente coloca a câmera, por exemplo, troca uma lente, às vezes você tem que trocar o bocal da lente, porque nem toda lente se adapta a toda câmera. Então, quando você troca esses bocais, você faz o teste para ver se está tudo no foco. Qual é o público-alvo da Vibe hoje? Todos. A pessoa precisa de uma ajuda para conseguir o equipamento, chegar naquele orçamento legal, atender o cliente, cara, é com a gente. A gente faz todo o corre, assim, do que a pessoa precisa. Também é um costume no mercado, de repente, coisas que a gente não tem, a gente vai buscar, né, com outros parceiros. Obrigado. De nada. Já aproveitando, também agradeço publicamente lá no início do Plugado, quantas vezes a gente não desceu aqui e pegou equipamentos. Hoje a gente não precisa muito. Não, agora o Plugado tá... Pegamos o sofá, né? Ficamos no sofá lá, mais de um mês de sofá. É um podcast de luxo, tem câmeras boas do mercado, né? Tipo, Blackmagic é uma boa estrutura. A maneira como você montou seu workflow lá é bem caprichado mesmo, bem bom. E agradeço também a vocês dois por já terem participado, colaborar com convidados, né? Os convidados do rock aí. Vai ter mais aí. Massa. Tamo junto. Massa, obrigado pela visita aí. Valeu, mano. Retomando aqui, agora eu vou mostrar alguns itens que eu tenho um super carinho, né? Como vocês sabem, semanalmente a gente grava, traz vários tipos de convidados e esses convidados normalmente fazem questão de trazer algum tipo de lembrança. Ó, se você for um próximo convidado, eu quero presente. Eu gosto de presente, hein? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Diário de uma vegana, Alana Rocks. Para mim não funcionou bem, não virei vegano. Mas para minha esposa, ela tá no nível aí de vegetariana. Eu não vou virar vegetariano. Patrícia Lages, Bolsa Blindada, um super livro aqui que ajuda muita gente. Esse aqui é muito legal, do Oscar Schmidt. É uma espécie de um gibi, um graphic novel, super bem acabado, super legal, uma história bacana. Oscar, agradeço muito aí a vinda, agradeço o livro autenticado, dedicado. Tem aqui também Zé Graça, que veio recentemente. Normalmente todos estão assinados. Zé Graça, professor Denis Xavier, coletivismo, muito legal. Esse aqui, você que é fã de rock, Rafael Bittencourt, veio aqui. Trouxemos recentemente também o baixista do Angra, mas ele não me trouxe presente. Mas o Rafael trouxe algumas lembranças, esse aqui autografado. Rodrigo Teaser veio no Nisológico e o Niso não levou até hoje, tá aí, ó. Rodrigo Teaser, material lindo também, impresso com muito capricho, um papel bom, uma impressão maravilhosa. O grande, nosso astronauta, o Marcos Pontes, trouxe aqui 2 livros, autografados também, muito legais. Carlos Florencio, um livro bem bacana. O mestre Clóvis de Barros trouxe aqui a inédita pamonha. Eduardo Feldberg, que para quem não conhece, Primo Pobre, trouxe aqui, ó, Deixe de Ser Pobre. Esse aqui muita gente tem que ver, um livro bonito, com uma impressão muito boa, colorida também. E eu lembro também desse aqui, Edson Boaventura, trouxe aqui uma revista bem bacana pra gente. Além disso, tem um dos meus preferidos, um episódio super especial que a gente fez com os 2 grandes ídolos nacionais do basquete, Oscar Schmidt e Hortência, no mesmo episódio. Se você não assistiu esse episódio e gosta de basquete, assista. Então, fizeram questão de trazer aí uma bola autografada. Isso tem um grande valor, não tem preço. Isso aqui eu preciso, inclusive, colocar aí numa caixa de acrílico e talvez até futuramente fazer aí um leilão
para colaborar com uma instituição. E não só isso, você que está aí na luta, você vai entender nossa placa de 100 mil inscritos no canal. Por que 2 placas? Temos o canal principal, temos o canal de cortes, então os 2 canais eles vão crescendo meio que simultaneamente, então chegamos em 2 canais com mais de 100 mil inscritos, o canal principal já está com quase 180 mil, podia ter uma placa de 200, mas não tem, então a próxima placa agora só com 1 milhão, acho que com 1 milhão, né? Nem de 500 tem. Então tá longe ainda, galera, já ajuda aí, ó, se inscreve no canal, deixa o seu like, ajude a gente a crescer mais. Tem algumas questões, mais alguns esclarecimentos que eu vou passar para vocês, mas deixa eu sentar mais um pouco, eu tô ficando velho. Episódios ruins que nunca foram ao ar. Tem? Ó, com o convidado, não tem. Teve um caso específico que a gente gravou, a convidada ela não estava bem no dia, estava com algumas dores, ela veio no sacrifício, e por um momento não, por um bom tempo, a gente pensou em não publicar e depois ela cobrou. Então foi pro ar. Mas assim, ela, no final das contas, foi um episódio que foi super bem. E a gente quase que não colocou por conta de preservar a convidada. Mas foi pro ar, deu tudo certo. Agora teve episódio, por exemplo, naquela época do Rio Grande do Sul, que teve aquele incidente lá, aquela tragédia, a gente fez um episódio, a gente se dedicou aqui, a gente fez uma série de pesquisa, trouxemos imagens de outros desastres e aconteceu que o YouTube bloqueou o vídeo, né? Ele não chegou a bloquear, mas colocou uma série de restrições no qual a gente tirou do ar e a gente decidiu evitar qualquer tipo de problema por conta das cenas daquelas tragédias, né? Então, esse foi fizemos um episódio especial de final de ano, no qual a gente fez uma pré-seleção de vários momentos de risada e um outro episódio com especial musical que nunca foi pro ar. Então, assim, tirando isso, episódios com convidados mesmo sempre foram pro ar e esses que a gente faz ali na tentativa de fazer alguma coisa diferente já tiveram esses casos. Bom, se existisse um orçamento ilimitado, qual seria o investimento dos sonhos? Talvez uma grua, que para um podcast eu acho super desnecessário, mas assim, dentro da minha linha de raciocínio, eu faria uma grua invertida, no qual ela viria de cima com um braço robótico e que a gente teria um controle total de quanto tempo ela fica em cada um dos convidados. É uma coisa maluca que nem tem à disposição ainda, mas meu, pessoal, esse seria um investimento dos sonhos. Um braço robótico com um sistema superior no qual ele tivesse um controle ali pré-programado em qual a gente tivesse ali a possibilidade de fazer essas movimentações ultra dinâmicas e cinematográficas. Quero produzir no Plugado Studios. É possível? Lógico. Vai lá, www.plugadostudios.com.br. Tudo isso que a gente construiu não é só para os nossos projetos. Você pode produzir aqui também. Se você é um pequeno produtor, dificilmente você vai começar produzindo aqui, porque é um investimento que talvez não seja para você agora. Mas se você é um cliente médio, se você é uma empresa, quer começar de uma forma muito profissional, aqui é o espaço. Temos uma equipe super experiente, temos equipamentos cinematográficos de ponta, temos já toda uma bagagem de mais de 4 anos no YouTube, temos toda uma bagagem de pós-produção para deixar todo o seu material da melhor forma possível. Então, assim, você tem um prato cheio para produzir aqui com a melhor qualidade possível e convencer aí os seus superiores na sua empresa a investir de fato no podcast, que é algo que ainda que vem crescendo. Segundo especialistas, 2025 é o ano do podcast, é o ano em que grandes agências vão começar a olhar como uma mídia super importante para você poder anunciar. Então, vamos lá, ainda dá tempo. Então é isso, galera, espero que você tenha gostado. Se você está aqui até agora, com certeza eu esclareci algumas dúvidas aí de audiovisual. Para você que não é do mercado, espero que tenha sido um bom entretenimento. Deixe suas dúvidas aí, deixe seus comentários. Também pode ir lá no meu Insta, que eu esclareço dúvidas. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!